Hoje eu vou te apresentar 3 passos ridiculamente simples que eu e o meu time aplicamos para fazer uma empresa que era totalmente desconhecida ganhar em seu perfil institucional mais de 1 milhão de seguidores em muito pouco tempo, para viralizar e engajar conteúdos de redes pessoais de algumas das figuras mais relevantes do país e para fazer o meu perfil alcançar mais de 300 mil novos seguidores em menos de 6 meses. E o mais importante, transformando essa audiência em dinheiro e fazendo das redes sociais orgânicas, ou seja, aquelas que a gente não investe nenhum real, o principal canal de receita de todas as empresas que eu passei, inclusive da minha, a Vinci Society, que está nascendo agora. Isso significa algo extremamente poderoso. Primeiro, um canal orgânico de alto alcance que torna a sua marca muito conhecida rapidamente e quase que sem investimento. Um canal com mensagens importantes que fazem com que a sua marca seja bem percebida pelo seu público-alvo, com mensagens também estrategicamente pensadas para que a sua marca se torne desejada, preferida, comprada pelos seus clientes e que criam uma comunidade forte o bastante para que os seus clientes sejam leais e que você não viva a guerra de preços. Eu e meu time fomos responsáveis por gerar centenas de milhões de reais para empresas de forma totalmente orgânica. E se você quer fazer o mesmo para sua marca empresarial ou para sua marca pessoal agora em 2025, eu sugiro que você siga esses 3 passos que eu vou te apresentar agora. Primeiro passo: estratégia de marca. Não adianta nada você produzir vários conteúdos se eles não são derivados da sua estratégia de marca. Você pode, inclusive, alcançar muita gente. Eventualmente, você não vai alcançar ninguém, mas você pode alcançar muita gente. Mas isso não vai se converter em receita, não vai se converter num posicionamento claro. Ou, eventualmente, você vai apenas ficar falando para as paredes. E tudo começa pelo público-alvo. Quem é o seu público-alvo? E aqui a gente vai desde o básico, que são os dados demográficos, ou seja, qual que é a idade, qual que é o gênero, classe social, aonde eles moram. Esse básico, ele é muito importante, mas você não pode ficar só nesse layer. Uma camada muito superficial. Você precisa saber o que o seu público gosta de ler, como é que ele se informa, o que ele tem para fazer no tempo livre dele, como é que ele constrói a vida dele, os hábitos dele, sobre o que o seu público conversa, quais são os valores do seu público, o que o seu público ama, o que o seu público odeia, como é que o seu público se enxerga, como é que o seu público enxerga o mundo, como o seu público deseja ser percebido pelo mundo. Por que isso é relevante? Porque a sua rede social, no fim do dia, vai ser como um grande filme onde o protagonista, o herói, é o seu público. E para você escrever essa história, você precisa conhecê-lo com uma profundidade quase freudiana. Com esse conhecimento profundo do público, você agora precisa olhar para o mundo e entender como o mundo enxerga o seu público. Normalmente existem dissonâncias entre a forma como o seu público quer ser visto e como o mundo o enxerga. Essas duas visões, a profundidade e conhecimento do teu público e a visão do mundo sobre o seu público, vão ser insumos para você construir a sua estratégia de marca. Você precisa definir premissas básicas que começam pelo seu posicionamento de marca. O posicionamento de marca, ele é construído da seguinte forma. Ele é como se fosse uma foto tirada de cima de uma cidade, onde você vai enxergar o endereço dos seus principais concorrentes. E olhando para esse jogo de war, você vai escolher aonde colocar a sua marca. Esse lugar precisa ser extremamente diferenciador e, ao mesmo tempo, você precisa ter as habilidades, as competências, o necessário para, de fato, ocupar esse lugar. Não adianta nada você escolher um lugar que seja extremamente diferente se você dificilmente vai conseguir ser, de fato, aquilo que você entendeu que é o grande diferencial do mercado. Então existe essa conjugação das duas coisas. No G4 Educação, por exemplo, a gente escolheu ser uma marca que é ao mesmo tempo inovadora, pessoal, confiável e premium. E por que isso era possível? Porque os fundadores já tinham uma história que permitia que a gente assim se posicionasse. Eram pessoas que tinham fundado startups que foram vendidas ou que tiveram um crescimento exponencial e, portanto, de fato eram inovadores, e a confiança vinha e vem do track record dos mentores que ensinavam aos outros empresários. Aí o pessoal
vinha muito do fato da gente ter uma marca quente, uma marca que se comunica de forma humana, independente do canal, seja o canal de um fundador, de um mentor, ou o canal institucional da própria marca, as fontes de atendimento ao consumidor, em todos os pontos. É como se você sempre estivesse falando com uma pessoa. E premium porque, de fato, queríamos entregar um conteúdo, queríamos entregar uma experiência de alto valor, que não só fosse de alto valor, mas também fosse percebido e cobrado como um alto valor. Você precisa saber se você consegue, ao olhar para o posicionamento mais diferenciador, se você de fato consegue estar nessa posição. E aí você vai para o segundo passo, que é a sua promessa. A promessa é o compromisso, o contrato assinado que você assina com as pessoas e que elas vão ter em qualquer experiência que elas tiverem com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço, aquele conjunto de coisas sempre entregue. E mais que isso, essa promessa é também uma promessa de final feliz para o seu público-alvo. É aquilo que, no fim do dia, o seu público mais deseja, mais almeja e que o seu produto, o seu serviço, a sua marca vai ajudá-lo a alcançar. Depois, você entra na história. E para as redes sociais, esse é um ponto central. Como é que você vai fazer isso, então? O que você precisa para contar essa história? Eu vou quebrar aqui nos pontos. Herói, o seu público, quem ele é, quais são os seus desafios, o seu pathos, né, que é a sua paixão e ao mesmo tempo a sua dor, a sua doença. Então, o seu herói, você precisa conhecer suas paixões com profundidade, os seus anseios e as suas fraquezas. Dado isso, você vai definir qual que é o grande objetivo dessa jornada, qual que é a entrega final dessa missão. E você vai depois definir qual é o desafio ou o conjunto de desafios que o seu herói enfrenta no dia a dia, estão muito vinculados com o que de fato ele enfrenta na vida dele cotidiana e que impedem ele ou atrapalham ele a chegar nessa promessa. Por fim, você vai definir o vilão. Ele é central. Pode ter um vilão, alguns vilões. O vilão pode ser externo, pode ser interno, mas claramente, para uma marca blockbuster que consiga nas redes sociais atrair um alto volume de pessoas, você precisa de um vilão claro. No caso do G4 Educação, o vilão era a cultura anti-empresarial e o governo. No caso da Boca Rosa, o grande vilão era o machismo estrutural e o mundo mais injusto para as mulheres. Qual é o vilão do seu público? Qual o vilão da história que você vai contar? E a jornada? Como é que essa jornada, com todas as suas lutas, os seus aprendizados, ela vai acontecer de uma forma emocionante? Como é que você faz para levar o seu cliente para uma trajetória mais interessante, mais viva, mais quente do que a que ele está vivendo nesse momento? E por fim, como é que o seu produto, o seu serviço ajudam ele a enfrentar esses desafios e alcançar o final feliz? Depois, na estratégia de marca, você precisa definir personalidade e universo. A personalidade não é o jeitão da tua marca ou o seu jeitão como marca pessoal. A personalidade é que atributo específico as pessoas que consomem seus produtos, serviços, conteúdos adquirem para elas ao fazerem isso. Por exemplo, a Chanel entrega elegância, o G4 entrega coragem, a Boca Rosa entrega ambição, eu pretendo entregar inteligência e resultado e a sua marca. Que atributo de personalidade ela entrega para o seu cliente? Se você entrega um atributo valioso para a pessoa, algo que ajude a ela a ser percebida pelo mundo de forma que ela gostaria de ser percebida, certamente você passa a valer muito mais que um produto e serviço. É muito mais difícil você abrir mão de uma característica valiosa sua ou que você valoriza do que de um produto, um serviço ou até mesmo de um conteúdo de uma pessoa. Qual é o atributo de personalidade que a sua marca entrega? E por fim, o universo. Todas as boas histórias acontecem em um cenário interessante. Como é que você vai preencher esse mundo com coisas do tipo visuais, sonoras, sensoriais? Se você reparar, por exemplo, existem muitos vídeos que eu escolho uma cadência de voz diferente e isso constrói o meu universo. Em grande parte dos meus vídeos você vai ver cores na tonalidade mais amarronzada, com tons quentes, e muitas vezes eu estou tomando um café ou um chá porque eu quero trazer esse calor, eu quero ser alguém mais cozy dentro desse universo frio e rápido das redes sociais, eu quero ser alguém que ao mesmo tempo desafia você intelectualmente, mas traz conforto, tranquilidade, abaixa a sua ansiedade e te mostra que é possível você também construir um caminho de sabedoria e riqueza. E todo esse universo, não só aquilo que eu falo,
mas como eu falo e o que está em volta de mim contribui para que você me perceba dessa forma. E o que você usa no seu universo para fazer com que as pessoas percebam você ou a sua empresa da forma que você quer que elas percebam. Tendo em mão a sua estratégia de marca, agora você precisa encontrar os seus formatos. Muita gente pensa que as pessoas criativamente inventam as coisas e cada dia é uma coisa nova e é assim que elas vão postando nas redes sociais ou as empresas. E não é dessa forma. Aqui você precisa ter uma mentalidade de cientista que avalia os acontecimentos, enxerga por que as coisas estão funcionando, cria hipóteses e testa. Você vai ter que ser de fato um pesquisador das redes sociais. Você não vai mais scrollar o seu feed baseado em entretenimento. O que você precisa entender, os formatos que estão indo bem, por que eles estão indo bem, dissecá-los, fazer uma engenharia reversa daquilo e testar adaptado ao seu universo de marca, sua estratégia, seu posicionamento e aos seus assuntos. E assim você vai ir descobrindo quais são os seus formatos. Eventualmente você vai criar um formato do zero, ou você vai misturar diversos formatos e achar um ideal para você, ou mesmo você vai pegar um formato que alguém já usou, que já existe, apenas criar o seu texto, a sua narrativa em cima desse formato. E depois você vai dedicar grande parte do seu tempo repetindo esse formato, alterando apenas o conteúdo em si. Todas as grandes pessoas da internet que conseguem crescer de maneira sustentável, sem depender de um meio externo como a televisão, ou uma polêmica, ou estar no site de fofoca, são pessoas que construíram formatos replicáveis e que repetem esses padrões várias vezes de maneira consciente e clara. Mas é óbvio que você não vai poder ficar todo o tempo fazendo somente os seus mesmos formatos. Eu gosto de separar o tempo da seguinte forma: 100% do meu tempo eu começo dedicando a encontrar os meus formatos. Os formatos que vão funcionar para a empresa que eu estou trabalhando, ou para mim mesma, ou para minha empresa. Depois que eu encontrei, eu vou e dedico 70% do meu tempo executando aqueles formatos já validados. 20% do meu tempo eu dedico para testar coisas completamente novas e encontrar novos formatos, porque eventualmente aqueles formatos que hoje funcionam deixarão de funcionar. Depois, eu pego 10% do meu tempo e vou fazendo melhorias nos formatos que eu já validei, para garantir que eles se mantenham relevantes o maior tempo possível e para que, de fato, eles estejam performando no máximo potencial que eles possuem. Para ilustrar o que eu estou falando, também para já deixar você aqui com alguns formatos que eu já testei, validei que funcionaram, eu vou apresentá-los. O primeiro formato que a gente utilizava muito, inclusive no G4 Educação, era o formato de case, em que basicamente a gente ia quebrando alguns casos de sucesso e trazendo insights não óbvios que as pessoas pudessem, do nosso público, que era empresário, aplicar nas suas empresas e ter algum resultado positivo com aquilo. Esses formatos, além deles funcionarem bem, porque eles traziam resultados de alcance, engajamento, eles também davam para os nossos seguidores a sensação de que se aquele formato gratuito já estava me ajudando no meu dia a dia, imagina o quanto de valor eu não ia absorver no produto pago. Outro formato que funciona muito é o Zeitgeist, o espírito do tempo. Aqui você vai pegar uma pauta quente e você não vai querer ser o primeiro porque você não é um portal de notícia, mas você vai querer ser o mais profundo, o contrário, ou o menos óbvio. Exemplo, caso Tânia Bulhões. 99,9% das pessoas estavam atacando a Tânia. Eu dei uma outra perspectiva daquele tema. Por quê? Porque está mais encaixado com os meus valores, com a minha percepção de mundo. Sempre lembre disso. Qualquer posicionamento que você incuta na tua marca, seja ela empresarial ou pessoal, olhando para uma pauta quente do momento, ou mesmo qualquer conteúdo de opinião, precisa estar vinculado aos valores, seja seus como ser humano, ou a estratégia de marca do negócio. Um outro exemplo também é você bater nos inimigos do seu público. Todas as vezes que eu, por exemplo, cutuquei os gurus, os coaches de caminhos rápidos e fáceis, eu tive um resultado muito forte. Por quê? Porque eu bati em alguém que, para minha audiência, é alguém que merece apanhar. Mas você tem que ter uma clareza nisso. Você não pode bater em todo mundo. Você só pode bater nas pessoas que são inimigos do seu público-alvo e não naquelas que você acordou com vontade de bater hoje. Um outro formato final que eu vou dar aqui para vocês que também funciona muito é o formato de storytelling, quando você traz um cunho mais pessoal.
seja da sua empresa, mostrando a jornada que ela enfrenta para conseguir chegar no sonho grande dela, seja seu, na sua marca pessoal. Se você olhar, isso é muito valioso, inclusive para você fazer conteúdos diretamente focados em venda. Normalmente, os conteúdos focados em venda, eles tendem a ir muito mal. Mas os conteúdos que normalmente eu abro, qualquer movimento de venda meu, tendem a ir muito bem. Isso porque eu utilizo o storytelling neles. Esse, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, é um que eu estou chorando e contando que eu tinha acabado de pedir demissão para iniciar uma jornada de aventura construindo a minha empresa. E no final eu dou aos meus seguidores a oportunidade de consumirem o produto da empresa que eu criei. Então você pode utilizar esse formato, por exemplo, para depois fazer uma oferta de uma forma que você deixe as pessoas interessadas do início ao fim e gerar um desejo muito maior para o seu produto ou serviço do que se você simplesmente entrar para vender. Esses são, obviamente, somente alguns poucos formatos que eu dei de exemplo para vocês. Uma dica que eu faço, na verdade eu vou dar 2 dicas que eu faço para eu estar sempre atualizada de formatos que estão tendo uma boa performance, é a seguinte: eu costumo seguir diversas pessoas que eu acho que estão produzindo um bom conteúdo e, além disso, eu vou dentro das pessoas que essas pessoas seguem, vou lá e olho quem são as pessoas que essas pessoas estão seguindo e eu vou entendendo quais dessas outras pessoas que essa pessoa interessante segue são também interessantes. Isso já me fez descobrir muita gente legal, porque uma pessoa, para ser interessante, normalmente ela consome muitas outras pessoas interessantes. Uma outra forma que você pode utilizar é ir no TikTok e pesquisar conteúdos, tanto nacionais quanto internacionais, do seu nicho, para entender quais são esses conteúdos do seu nicho que estão performando bem e aí você ter alguma clareza de coisas que você pode testar no seu perfil. Uma regra de ouro que absolutamente todos os seus conteúdos devem seguir são essas 3 aqui. Primeira é o impacto inicial, momento de começo do seu vídeo. E você pode usar recursos visuais, as palavras certas, contradizer crenças ou confirmar crenças, se aproximar, usar uma polêmica do momento para depois contar uma outra coisa. Pensa assim, o seu conteúdo ele é um trailer de um filme e ele precisa gerar suspense, fazer mistério, ele precisa gerar suspense, levantar suspeitas, quebrar padrões, já começar causando uma emoção para que as pessoas queiram continuar. E aí você vai para o segundo ponto: envolvimento narrativo. Aqui acontece a prova de fogo de todo o conteúdo, porque esse é o momento em que você precisa levar a sua audiência do ponto A ao ponto B. O pior erro nesse momento é você esquecer a sua promessa inicial e frustrar a sua audiência não entregando mais aquilo que você prometeu no impacto inicial. E mais, aqui você precisa garantir o pace do conteúdo, para que ele não fique denso demais, ou superficial demais, lento demais ou acelerado demais. E o último ponto fundamental é o ponto de virada. Depois de chamar a atenção com o impacto inicial e prender as pessoas com o desenrolar da sua narrativa, agora você precisa virar o jogo. Isso serve como um desfecho do seu conteúdo, uma coisa inesperada que faz as pessoas irem para uma região que elas não esperavam e finalizem o seu conteúdo surpreendidas a ponto de interagir com o seu conteúdo e garantir que ele alcance muitas outras pessoas com o mesmo perfil que o dela, porque o Instagram recomenda conteúdos para pessoas que têm hábitos parecidos de consumo com aqueles que consumiram e interagiram com o seu conteúdo. Então, o ponto de virada, ele vai ser fundamental para finalizar o seu vídeo com um impacto surpreendente que faça com que as pessoas queiram de fato interagir com você. Terceiro e último passo, certamente também o mais importante, a análise. Esse print aqui é o tipo de análise que a gente faz aqui na Vinci para a gente e para os nossos clientes. A gente segmenta em 2 visões, uma visão de mídia, ou seja, uma visão de input e uma visão de negócio, uma visão de output. O que eu quero dizer com isso? O que é visão de input? Visão de input é alcance, engajamento, seguidores que você gerou e até mesmo visões de marketing que estão aqui entre uma coisa e outra. Por exemplo, os cliques no seu link da bio ou os cliques nos links dos stories e, por fim, os resultados de negócio, leads gerados, receita gerada pelo canal, o que é
fundamental para você correlacionar como os indicadores de input, os indicadores da plataforma influenciam ou não influenciam os indicadores finais do seu negócio, que são os leads gerados e a receita gerada por esse canal. Além disso, o que eu quero que você comece a fazer imediatamente é toda semana parar e analisar os seus melhores e piores conteúdos dos últimos 7 dias e fazer uma análise profunda do porquê você entende que aquele conteúdo específico performou bem e porquê aquele conteúdo específico performou mal. Com isso, você vai criar hipóteses de melhoria, hipóteses de exclusão e hipóteses de inovação. Aqui é o momento que você vai começar a criar uma inteligência documentada, permitindo que você melhore de forma gradativa e sempre ao longo do tempo. Eu cansei de ver influenciadores e empresas que, na mesma velocidade que crescem nas redes sociais, despencam porque não são intencionais, não analisam aquilo que fazem e conseguem gerar resultados previsíveis, baseados em conhecimentos provados. Eu mesma cansei de ver influenciadores e empresas que, na mesma velocidade que crescem, caem porque fazem as coisas sem intencionalidade. E uma forma muito importante de você gerar intencionalidade é você criar um sistema de conhecimento que gere para você clareza do porquê as coisas funcionam, do porquê as coisas não funcionam, para que você consiga replicar aquilo que você faz. E ao replicar, você crie previsibilidade para a sua geração de alcance ou para a sua geração de demanda e receita. Com esses 3 passos, você já tem tudo que você precisa para começar a colher hoje os bons resultados que as redes sociais podem te oferecer. Eu quero que você teste, inclusive agora. Já vai e começa. E depois me conta aqui.